Ana Paula Lima, professora do Instituto de Biofísica do FRJ e parte integrante do time que vai dar a disciplina de parasitologia para vocês. E eu vou dar para vocês aula de leishmaniose e leishmania, que está dentro do bloco de protozoologia ou de parasitas teciduais. A aula é dividida em 4 partes, 4 vídeos distintos, e a avaliação vai ser feita em relação ao assunto que é discutido nas 4 partes da aula. Então, a gente começa aqui com a parte 1, onde eu vou explorar com vocês a epidemiologia, a transmissão e as formas da doença. Então, as leishmanioses são doenças causadas por Trypanossomatide do gênero Leishmania, e aqui está representado uma leishmania na sua forma promastigota. Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura da forma promastigota, e a morfologia do parasita vai ser melhor explorada na segunda parte da aula, na parte 2. Então, é só para vocês terem o primeiro contato com o parasita causador da leishmaniose. E por que eu já comecei aqui no título colocando leishmanioses? Porque, na verdade, a gente tem formas clínicas bem distintas da doença e a gente pode praticamente dividir a leishmaniose em 2 doenças distintas. A leishmaniose tegumentar ou cutânea e a leishmaniose visceral. Existe uma série de espécies de leishmania que são responsáveis por infectar seres humanos e causar doença. Então, a gente está falando de um espectro muito diversificado de doenças que são conjuntamente chamadas de leishmaniose. E a leishmaniose continua muito prevalente no mundo. A Organização Mundial de Saúde tem feito um esforço grande de coletar dados de diversos países do mundo em relação aos novos casos, a letalidade, a faixa etária, a distribuição por sexo, coinfecção com HIV, e a gente continua vendo que existe a descrição de 1 milhão de novos casos de leishmaniose tegumentar ou cutânea anualmente no mundo e 30 mil novos casos de leishmaniose visceral anualmente no mundo. Esse número caiu um pouquinho no último ano para 20 mil, mas continua sendo muito prevalente. Em 2018, que é o último documento ao que a gente tem acesso, o último levantamento da Organização Mundial de Saúde, saiu em 2018, ainda há 200 países que relataram casos de leishmaniose. Se estima que mais de 1 bilhão de pessoas residem em áreas endêmicas, ou seja, em áreas onde você tem a transmissão constante da leishmaniose, as pessoas têm risco. 92 países ou territórios são endêmicos para leishmaniose tegumentar. O que é um território, um país endêmico? É aquele, como eu falei anteriormente, onde você tem uma transmissão regular da doença. Existem territórios ou países onde existem somente casos importados, ou seja, casos de leishmaniose que vieram com pessoas que vieram de outras regiões, ou casos esporádicos, e não são considerados casos endêmicos. Mas 92 países no mundo, nas áreas tropical e subtropical do planeta, são endêmicos para a leishmaniose, e há 83 países ou territórios que são considerados endêmicos para a leishmaniose visceral. Então, a gente consegue logo de cara perceber que existe um número muito grande de países, de pessoas onde a transmissão da leishmaniose anda se dá de forma contínua e prevalente. Se a gente for dar uma olhada agora como se deu a evolução da prevalência da leishmaniose tegumentar no mundo, esse mapa consegue mostrar para nós como é que foi mudando a incidência da doença de 1990 até 2013. Nessa escala aqui, a gente consegue ver por uma escala de cores os números maiores de transmissão, ou de pessoas que são infectadas diariamente dentro de um universo de 100 mil pessoas. E a gente consegue ver que de 1990 para 2013 há uma mudança de cores
em determinadas regiões, em determinados países, em que essa cor vem se deslocando para um número em que a prevalência é maior. Você tem um maior número de pessoas diariamente por 100 mil habitantes sendo infectados pela leishmania. Então, a gente vê muito claramente aqui que, no caso da América do Sul, a gente tem Venezuela, né, que piorou muito, a gente tem regiões em que você era verde, o caso era muito baixo, esses casos aumentaram, já estão azulzinhos. Aqui também na África, a gente consegue ver em diferentes regiões em que houve uma mudança de cor, né, em alguns lugares melhorou, em alguns lugares piorou muito, e também aqui nessa região do Oriente Médio. Então, a tendência geral em alguns locais do planeta, um aumento de casos, mas em algumas regiões a gente consegue ver que houve uma tendência de diminuição de casos. Quando se faz a média planetária, a gente continua tendo uma evolução do número de casos de leishmaniose. Esse mapa é o mapa mais recente, que foi disponibilizado pela Organização Mundial de Saúde, e a Organização Mundial de Saúde, como eu disse, tem uma série histórica que começou em 2012, de tentativa de coleta de dados de países do mundo inteiro, com a melhoria da qualidade dos dados, para que se tenha uma ideia real de como está a prevalência e a endemicidade da leishmaniose no mundo, também para haver diretrizes de políticas públicas de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária. Então, esse é o status da endemicidade da leishmaniose cutânea no mundo todo, e a gente vê que nas áreas mais escuras, né, infelizmente, a América do Sul é uma das áreas de maior endemicidade para a leishmaniose tegumentar, e o Brasil está dentro desse rol de países que são considerados um hotspot para transmissão de leishmaniose tegumentar. Aqui o norte da África também é bastante importante, e o Oriente Médio é bastante importante. Em vários locais, há apenas países onde foram descritos casos importados de leishmaniose cutânea. Então, a gente vê, surpreendentemente, que na Suécia houve 23 casos importados, na Bélgica, 25 casos importados, no Reino Unido, 3 casos importados, e por aí vai. Então, com a mobilidade de pessoas no planeta, ficou muito mais evidente a possibilidade de se haver casos importados de doenças que estavam restritas somente a áreas tropicais e subtropicais do planeta. Então, é importante que no Brasil isso é um importante problema de saúde pública que deve ser enfrentado pelas políticas públicas de saúde e para a qual deve haver uma vigilância epidemiológica, uma vigilância sanitária muito estrita. Além desse documento da Organização Mundial de Saúde, um dos braços da Organização Mundial de Saúde, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, também faz um relatório bianual ou trianual da prevalência de diversas doenças tropicais na região das Américas, para que esses dados possam ser um pouco melhor esmiuçados. Então, existe um sistema chamado CIS-LEIS, em que os países da América Latina podem alimentar os dados, eles devem alimentar os dados anualmente, com prazo de até final de abril, para que se faça um levantamento de como está a distribuição e a prevalência da leishmaniose tegumentar nas Américas. Então, aqui, esses dados mostram para a gente também, aqui, em 2018, particularmente, as áreas onde há uma transmissão, um número de casos muito grande, áreas onde está muito intenso ainda, né, áreas médias, e nas áreas verdes, que são áreas onde se dá transmissão ainda, mas é considerado um nível relativamente baixo. Se a gente olha o Brasil, a gente tem quase que a maioria do território brasileiro dentro de uma área em que onde há
casos em número médio no Brasil. Né? Quando a gente olha a incidência em relação ao número de habitantes, a gente vê que também, mais uma vez, o Brasil e toda essa região aqui da América do Sul é uma região que é bastante afetada pela leishmaniose tegmentar. Se a gente vai olhar a leishmaniose visceral no mundo, esse também é um mapa recente, disponibilizado pela Organização Mundial de Saúde em 2018, e a gente consegue ver que o número de países que são os ditos hotspots, né, de leishmaniose visceral é um número mais restrito, apesar dela ter uma distribuição também em muitas partes do mundo. Nessas áreas cinzas não há dados disponíveis, então isso os países não reportam para a Organização Mundial de Saúde, então não quer dizer que não existe um caso de leishmaniose visceral, mas não há um banco de dados com uma quantidade de dados em que se possa realmente fazer um levantamento que seja confiável. Mas o que chama a atenção da gente aqui é que mais de 94% dos casos de leishmaniose visceral reportados mundialmente se concentram em poucos países, e um desses países é o Brasil, onde há uma concentração enorme da notificação de novos casos de leishmaniose visceral. E aqui estão listados os países do mundo em que são os países que representam os maiores casos de endemicidade de leishmaniose visceral, e a gente tem a Índia, basicamente vários países da África e o Brasil. Aqui, mais uma vez, a gente consegue ver com os dados da OPAS, ou seja, que foram fornecidos por aquele sistema SIS-LEISH, ao qual me referi, né, e que são reportados pelos programas nacionais de serviços de vigilância e leishmaniose dos diferentes países da América Latina, e a gente consegue ver a distribuição da leishmaniose visceral na América do Sul, e, majoritariamente, o Brasil tem uma concentração da grande maioria dos casos de leishmaniose visceral. Em algumas regiões, a gente está realmente com uma incidência de casos muito, muito alta, muito intensa, seja em números absolutos, seja por 100 mil habitantes. Né? Então, e este último gráfico, ele mostra um indicador composto que é estratificado por risco de transmissão. Então, a gente vê que isso se estende em regiões onde a gente tinha mais amarelinho, que seria uma região de transmissão média, a gente pode ver que ela já passa para uma outra cor, em que você tem uma diferença do risco de transmissão de leishmaniose visceral, que se estende basicamente por toda a região Nordeste, e ela vem descendo para a região Sudeste. Isso aqui são cada pontinho desse município, uma região administrativa onde há casos de leishmaniose visceral. E o que chama atenção nesse último levantamento feito pela OPAS, em que se observou a série histórica de 2012 até 2018, é que a gente observa, de um modo geral, uma leve diminuição no número de casos nas Américas em 2018, se comparado a 2017, onde foram descritos 4.239 novos casos. Houve uma ligeira queda em 2018, que ficou mais ou menos próximo do que havia em 2016. Né? Então, se a gente for olhar como ponto final o ano de 2018, a interpretação seria que há uma diminuição leve no número de casos gerais nas Américas, porém, essa distribuição ela é diferente. Essa distribuição está mostrando uma expansão da doença para diferentes áreas geográficas. Então, o que é importante a gente imaginar? É importante imaginar que, apesar da gente ter uma redução dos novos números de casos de uma maneira tênue, a gente está tendo um espalhamento da doença por outras regiões ou para outras regiões onde antes essa doença não existia. E um ponto que é um ponto muito importante, que representa praticamente um divisor de águas, foi agora em 2018 a doença aparecendo pela primeira vez no Uruguai. Então, essa doença
que é uma doença que era preferencialmente concentrada nas regiões rurais do norte e nordeste, principalmente nordeste do Brasil, está se estendendo para o Cone Sul. Há, nos últimos anos, uma série de notificações de casos nos países da região sul, nos estados da região sul também do Brasil, Santa Catarina, relatos no Rio Grande do Sul, e em 2018 chegou pela primeira vez com uma transmissão local, não é caso importado, é aparecimento da doença no Uruguai. Então, o entendimento da Organização Mundial de Saúde e do braço americano, que é a OPAS, é que tanto para a leishmaniose tegumentar quanto para a leishmaniose visceral, a abrangência da doença está se expandindo para novas áreas geográficas. Uma outra preocupação importante que surgiu nesse último relatório da Organização Pan-Americana de Saúde é que a taxa de letalidade da doença está aumentando. Isso é uma coisa mais difícil de se entender porque está acontecendo, principalmente se a gente imaginar que a condição de saúde das pessoas, de um modo geral, da população, ela vai paulatinamente, mesmo que vagarosamente aumentando, com maior quantidade de pessoas fazendo com idas periódicas aos médicos, com a melhoria da alimentação, da moradia. Porém, a taxa de letalidade da doença vem aumentando. Então, a taxa de letalidade nas Américas foi de 8%. Isso foi um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Se a gente for olhar aqui, essa traça vermelho, que está mostrando a taxa de letalidade por cima da figura que mostra o número de mortes por leishmaniose visceral nas Américas, a gente vê que isso aqui tem uma tendência clara de aumento. E os tempos médios entre os sintomas e a notificação também ele vem diminuindo. Então, o tempo médio entre o aparecimento de sintomas, né, em que a pessoa relata que pode ter havido um aparecimento de um sintoma que não ter sido percebido anteriormente, mas de sintomas perceptíveis, um tempo geralmente de 25 dias, né? E o tempo médio entre a data da notificação e a morte, naqueles casos que apresentam complicação, é de 9 dias. Então, a evolução do quadro pode ser muito rápida para a morte. Né? Isso é com um relato pessoal meu, de experiências que eu tive conversando com médicos que atendem no hospital de referência em doenças tropicais, na capital do Piauí, e que estão há muitos anos nesse serviço. A impressão geral da equipe que coordena essas regiões do hospital é de que as pessoas estão chegando no hospital com o tempo de notificação menor entre aparecimento dos sintomas. Antes, a experiência que os médicos tinham é que as pessoas tinham febre durante, às vezes, até 2 meses, até realmente perceber o agravamento do quadro, procurar um atendimento médico, isso está se reduzindo para 25 dias, e que elas já chegam num quadro mais grave. Então, a sensação da clínica é que a gravidade da doença está aumentando, e isso provavelmente é o que está sendo refletido aqui no aumento da taxa de letalidade da leishmaniose visceral que afeta as Américas. Então, isso é uma preocupação na epidemiologia, vigilância sanitária para as políticas públicas de saúde da leishmaniose visceral nas Américas e principalmente no Brasil, que é o país da América Latina em que a gente tem o maior número absoluto de casos de leishmaniose visceral. Eu vou voltar um slide aqui para a gente ter uma ideia. Se a gente compara os casos, né, ao longo dos anos nos diferentes países da América do Sul, a gente vê que o número do Brasil é realmente um número muito grande, muito assombroso, enquanto a gente está falando de 43 casos na Venezuela, 16 na Colômbia, 3 no El Salvador, são 3.466 casos novos em 2018 no Brasil. Então, vamos falar agora um pouco sobre o que são essas doenças, porque eu explanei aqui anteriormente sobre a
incidência e a prevalência da leishmaniose tegumentar ou cutânea e da leishmaniose visceral, mas vamos ver agora as particularidades de cada uma dessas doenças. Então, a leishmaniose é dividida em 3 formas principais pela Organização Mundial de Saúde, que eu não numerei aqui 1 a 3. O que a gente chama, de um modo geral, de leishmaniose tegumentar, ela é subdividida em 2 tipos, que é chamada de leishmaniose cutânea e da leishmaniose mucocutânea. E o tipo 3, que é a leishmaniose visceral, que também é chamada de Kala-Azar. Então, a leishmaniose tegumentar, que é dividida em cutânea e mucocutânea, tem a sua forma cutânea subdividida em 3 manifestações clínicas diferentes. A mais comum é a cutânea localizada, mas também há uma porcentagem significativa de casos de descrição de leishmaniose cutânea difusa e da leishmaniose cutânea disseminada. A forma mucocutânea, ela é uma forma diferenciada, ela pode ser uma forma que começa com uma lesão localizada e que evolui para uma forma mucocutânea mais grave. A forma visceral é uma forma que só é causada por 2 espécies específicas de leishmania. A leishmania donovani, que é a leishmania que é responsável por esse tipo de doença, de manifestação visceral Kala-Azar na África e na Ásia, enquanto a leishmania infantum chagas é a leishmania que é responsável pela forma visceral nas Américas, no sul da Europa e no Oriente Médio. E por que eu tenho aqui leishmania infantum / leishmania chagas? Eu já vou esclarecer isso de uma vez. É que durante muito tempo havia a descrição de 3 espécies de leishmania que seriam capazes de causar a leishmaniose visceral em humanos: a leishmania donovani, a leishmania infantum e a leishmania chagas. E eu vou falar mais um pouquinho sobre isso quando eu falar sobre as espécies neotropicais. Mas depois do advento do sequenciamento dos genomas desses parasitas, quando foi feito o sequenciamento completo do genoma da leishmania infantum e da leishmania chagas, chegou-se à conclusão de que era exatamente a mesma espécie, que tinha recebido nomes diferentes. Então, a tendência é, por algum tempo, algumas pessoas se referirem a infantum / chagas, mas a tendência é o nome chagas parar de ser usado e a gente se referir somente a leishmania donovani e leishmania infantum. Aqui tem, de uma maneira muito breve, quais seriam, de uma maneira geral, os sinais da doença e como ela seria transmitida. Então, esse é um cartaz que foi feito pelo Centro de Controle de Zoonoses, que fica, às vezes, exposto em diferentes cidades em que há endemicidade da leishmaniose. De um modo geral, o que é, para que o grande público possa saber, que é uma doença infecciosa causada por um protozoário e transmitido por um inseto, que é esse inseto aqui, que é um flebotomínio, que tem um nome comum de mosquito palha. Não é um mosquito, é de outra família. E tem 2 tipos de doença, como eu falei, a leishmaniose tegumentar ou cutânea e a leishmaniose visceral. A tegumentar ou cutânea é uma doença de pele, então ela aparece, ela pode ser visualmente identificada, enquanto a leishmaniose visceral é uma doença que atinge os órgãos internos, então ela não aparece como leishmaniose evidente, e há uma série de sintomas que a pessoa pode apresentar e ela precisa procurar atendimento médico para que ela possa ter o seu diagnóstico feito corretamente. Então, que tipos de sintomas são esses? Uma série de sintomas muito gerais em seres humanos: a indisposição, febre, pode haver palidez da pele, anemia, falta de apetite, perda de peso, né? Que são sintomas que podem perdurar muito tempo. O inchaço do abdômen, devido ao aumento muito grande do ácido fígado, são chamados de esplenomegalia e tatomegalia, só ocorrem de uma forma mais crônica, mais avançada da doença. Então, a pessoa, o indivíduo, pode apresentar
esses fenômenos que são gerais, de febre, falta de apetite e perda de peso, sem apresentar o inchaço do abdômen, e ele não vai conseguir imediatamente relacionar aquele seu sintoma com a leishmaniose visceral. Então, é preciso procurar atendimento médico. E o que acontece é que essa doença é uma doença que também afeta os cães, que é o principal reservatório da leishmaniose visceral aqui na nossa região, no Brasil. Então, esse ciclo de transmissão nessa parte peridomiciliar e na parte urbana se ocorre basicamente através da transmissão pelo inseto, né, entre o reservatório, que é o cão, e o homem, que é afetado pela doença. Então, o cão também fica doente, então é possível e é fácil ver que o cão não está bem, que ele está doente, que ele precisa de atendimento para que ele seja diagnosticado. Então, ele não é simplesmente um hospedeiro intermediário que não apresenta doença. Ele também é afetado pela doença, é um reservatório importante. Então, o cão também apresenta febre, cansaço, anemia, muitas vezes apresenta hemorragias, muitas vezes apresenta lesões oculares importantes, ceratite, conjuntivite. O crescimento anormal das unhas nas patas, isso também é normal. Ele fica realmente muito afetado, fica uma perda de peso muito importante, chega a ficar caquexo, ter caquexia. Né? E a leishmaniose visceral canina é uma doença grave nos cães também. E as recomendações da vigilância sanitária banho frequente nos cães e também usar produtos que protejam da picada de insetos, etc. E que a gente proteja as casas, né? Telas nas janelas para que não haja a entrada dos insetos, manter as casas limpas, os quintais livres de criadoras de insetos, detectação de áreas de risco, etc. Porém, diferente do que a gente está acostumado, por exemplo, de prevenção para o Aedes aegypti, para o mosquito da dengue, etc., isso aqui é um ciclo muito mais difícil de se controlar por causa da grande prevalência do flebotomínio nas florestas brasileiras, na vegetação brasileira. É um inseto que está na natureza, faz parte do ecossistema e circula muitas vezes entre muitos reservatórios de doença que são silvestres. Então, se pode barrar, né, se pode tentar conseguir eliminar o inseto das áreas urbanas, mas esse inseto ele vai estar sempre circulando aí no ambiente silvestre.